primeiramente, o que a gente tem que analisar? No menu controle, parâmetros, tá? Na guia informativos, eu preciso estar marcada a opção SPED CF. Na guia dados do SPED, eu preciso informar o meu plano referencial, que é a minha empresa, que ela é vinculada. Então, aqui eu posso selecionar lucro real presumido, se ela é financeira, se ela é imune ou isenta, partido político. O que isso vai me interferir para a minha vinculação do plano de contas, tá? No plano referencial. Aqui eu possuo a opção para empresas lucro presumido e imune isentas, se ela é obrigada a entregar ICD ou não. Eu seleciono aqui a opção. E muito importante a questão dos signatários. Quem vai assinar a minha ECF? Tá? Aqui eu vou selecionar a assinatura. Aqui, então, eu vou selecionar a assinatura com que eu quero que assine, tá? Eu posso selecionar tanto com o responsável legal da empresa, com os dados da empresa, que seria o CNPJ, ou com procuração eletrônica do contador, tá? Se eu selecionar a opção gerar com dados do responsável, eu automaticamente vou ter que ter lá no menu controle empresas, na guia responsável legal, marcada a opção possui o certificado digital para assinatura dos atos da junta. Se eu não tiver essa opção marcada, ele não vai me gerar a assinatura corretamente, vai me gerar somente do contador. Tá? E também, lá no menu controle contadores, eu tenho que estar marcado possui o certificado digital. Tá? Então, após isso, eu posso gravar os meus parâmetros. Tá? A primeira análise, dicas que eu dou para o SPED ECF. Muita gente não conhece, é uma opção, mas já tem há mais tempo, tá? A primeira, né? Luana, por onde eu tenho que começar, tá? Primeiramente, se for uma empresa nova que está começando no escritório, eu tenho que fazer o meu referencial das contas, tá? Eu posso fazer uma por uma, acessando o menu Arquivo Contas e preenchendo a guia Plano Referencial. Ou eu posso, pelo menu Utilitários, vincular plano referencial às contas contábeis. Tá? Aqui eu vou marcar essas duas opções do canto esquerdo, que é onde ele vai me ocultar as minhas contas sem movimento. Então, ele só vai me listar as contas que têm movimento, para eu não estar vinculando todas. Ah, Luana, mas eu preciso marcar? Não, se tu não marcar, tu vai ter que vincular todas as contas, tá? Aqui na guia instituição responsável, então, eu tenho que selecionar SPED ECF, SPED contábil, pessoa jurídica em geral, porque é o que eu marquei lá nos meus parâmetros, que eu falei anteriormente, tá? Aqui no meu caso, eu tenho somente aqui sem vinculação resultado do exercício. Essa conta não precisa estar vinculada a uma referencial, tá, gente? Muitas pessoas vinculam ela, porém, quando eu tenho lá em controle parâmetros, na natureza das contas, a classificação 5 como outras, eu não preciso referenciar ela. O SPED não vai me exigir uma referencial, porque o grupo aqui está outros, tá? Ah, Luana, eu vou vincular essa minha conta. Como aqui no meu plano, do lado direito, no meu plano referencial, eu não tenho a natureza outros, eu vou vincular ela um exemplo, tá, pessoal? Eu vou vincular ela aqui em contas do patrimônio líquido não classificadas, tá? E vou gravar. Luana, eu gravei e regerei meus lançamentos para o plano referencial. Agora eu quero excluir. Eu vou fazer um teste na prática com vocês. Aqui, utilitários, ajustes dos lançamentos PED-CF, eu vou gerar lançamentos para conta referencial por conta 473 e vou informar o meu período desde quando que eu quero regerar. E vou dar um listar.
dou todos e gerar sim, tá? Ao fazer isso, se eu tentar excluir lá em arquivo contas contábeis, editar a 473 e tentar excluir minha referencial, o sistema não vai me permitir. Ou, por exemplo, eu vinculei uma conta errada e não consigo excluir, Luana. O que eu posso fazer? Então, primeiramente, eu tenho que ir lá no menu utilitários, exclusão, conta referenciais e lançamentos referenciais. Tá? Aqui eu tenho a opção de excluir todo o meu referencial de todas as minhas contas contábeis, tá? Que pode ser feito, por exemplo, eu fui lá nos parâmetros e vinculei ela como imunizenta e fiz toda a minha vinculação e depois eu vi que ela é presumido. Então eu tenho que excluir todo o meu referencial, tá? Ou eu posso definir qual conta que eu quero excluir. Ao incluir a 473 e dar um OK, automaticamente o sistema vai excluir todo o referencial e todos os lançamentos que estão referenciados nessa conta. Dou sim. Então, ele dá um aviso, vínculo das contas referenciais e lançamentos referenciais excluído com sucesso. Dou um OK. Se eu fechar a minha conta e abrir novamente em arquivo contas, edita 473, ela não possui mais nenhum vínculo, tá? Por exemplo, eu tinha ali numa conta do patrimônio líquido vinculada. O que isso pode acontecer? Se eu tiver patrimônio líquido e que nem aqui na natureza da conta tiver outros, quando eu gerar a minha ICF, vai me dar uma advertência, dizendo que a natureza da conta não é igual à natureza do plano referencial. Por quê? Aqui eu tenho outros e no meu plano referencial eu vinculei numa conta do patrimônio líquido. Então, ele vai validar, só que ele vai ficar com a advertência. Tá? Após a feito toda a minha vinculação, eu vou emitir o relatório balanço. Tá? O meu balanço ele já está encerrado, porque eu entreguei meu ICD. Então, o meu balanço estaria fechando. Né? Eu dou um OK. Então, aqui, ativo 11.982, o meu passivo. OK. Após isso, eu vejo o valor que está me dando no ativo e do passivo e marco a opção emitir com o plano referencial e dou um OK. Isso aqui, ele ajuda muito já no início dos erros, tá? Me dando essa mensagem, vai dar erro na ICF, tá? Eu dou OK. Opa, o ativo está com 4.950, o meu passivo está fechando, né? Mas o meu ativo não, 4.950 está faltando. E agora, Luana, o que eu faço? Adianta eu gerar minha ICF? Não, não vai adiantar, porque vai me dar erro lá. Então, eu vou ter que verificar. O que eu vi? O meu caixa só tem os 50. Tá, mas lá no meu balanço, se eu fechar e emitir o meu plano normal, ele tem um valor maior, ele tem 6 mil, tá? Então, eu sei que a conta caixa já está com problema. O que a diferença, o balanço, esse ativo, diferença do passivo, ele ocorre quando tem duas contas com duas contas referenciais, uma conta vinculada errada, por exemplo, uma conta do ativo, eu estou vinculada lá numa de receita ou de despesa, tá? Para isso, tá, pessoal, eu tenho o relatório, plano referencial, relacionamento de contas, tá? Aqui na minha instituição, então, eu seleciono qual eu quero, pessoa jurídica em geral, e posso marcar, então, para destacar contas e imprimir somente as contas com referenciais vinculadas. E dou um OK. Tá? Ao emitir esse relatório, aqui eu consigo ver minhas contas com meus referenciais. Ó, aqui já me chamou a atenção, eu tenho a conta caixa com duas referenciais. Isso não pode, porque quando eu vou regerar meus lançamentos referenciais, o sistema não vai saber para qual conta jogar, se é a do caixa ou a do banco. Então, eu vou ter que desfazer esse vínculo. Eu vou ter que acessar a minha conta e desvincular ela. Com isso, eu vou lá em arquivo contas, edito a conta 5
e vejo o meu plano referencial. Realmente tem. Qual é a correta? Ah, Luana, é a conta caixa, então eu vou excluir, tá? E gravar. Tá? Após isso, eu posso dar uma verificada se tem mais alguma conta errada. O que eu gosto sempre de olhar, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 3, né? Então, ali já me chama atenção. Se eu tivesse alguma conta, por exemplo, do passivo vinculado com 3, eu já sei que ela está errada. Então, eu teria que entrar nessa conta e fazer a alteração. Agora, fiz esse ajuste, excluí a conta referencial, eu tenho que regerar os lançamentos referenciais. Isso eu faço no menu Utilitários, Ajustes de lançamento para SPED CF, gerar lançamentos para conta referenciais por período. Isso eu tenho que fazer todo ano, tá, pessoal? Principalmente quando eu vinculo as contas. Porque se eu criei contas de clientes, fornecedor nova ou alguma conta de despesa e vinculei a referencial, os lançamentos já existiam. Então, eu tenho que vir nessa tela, informar o período e gerar. O que a grande observação seria sempre, é importante, não seria, né? É importante, eu gosto sempre de informar o ano desde quando começou. Ah, Luana, por quê? Pode ser que eu excluí uma conta lá no utilitários exclusão, conta referencial, eu troquei ela, tá? Então, eu gosto de ir para ver se tem os anos anteriores corretos, tá? Então, eu dou um listar, seleciono todos e dou um gerar, tá? Após feito isso, eu vou emitir o meu balanço, tá? De novo, para ver se verificou. Relatórios, balanço, informe, marco a opção emitir com o plano referencial e dou um OK. Ó, ainda me deu uma mensagem, ainda estou com problemas. Ó, o meu caixa está com 13 mil, não está fechando ainda. Então, meu problema ainda está... E, Luana, o que eu faço agora? Após feito isso, eu também tenho que ir no Utilitários, Ajustes de lançamentos para SPED CF, inicialização de saldos, tá? Essa data aqui eu nunca altero, tá? Marco essa opção, listar as contas contábeis e dou um listar. Ah, Luana, mas isso eu já fiz lá quando eu comecei em 2014, quando começou o ICF. Ok, não precisa ser feito. Mas no meu caso, como eu tinha duas referenciais, lá na época não importou, tá? E como aqui eu fiz um teste para mostrar para vocês, por isso que não veio a informação. Ao importar, ó, ele me importou um valor agora e dou um gravar. Ah, entrou uma empresa nova agora, Luana, aqui no escritório a partir de 2019, entrou em maio. Eu preciso fazer isso aqui? Não, isso aqui realmente é somente para empresas que já estão antes de 2013. Mas como você já vem gerando o teu SPED ECF, então tu não vai precisar fazer esse procedimento aqui. Dou um fechar, eu vou emitir novamente o meu balanço. Opa, já não me deu a mensagem. Então, quer dizer que está ok o meu balanço referencial também com o meu balanço. Se por acaso ainda não desce, tá, pessoal? Eu teria que verificar quais contas estão com problema. Por exemplo, que desce duplicadas. O que eu teria que fazer? Emitir meu plano com um plano referencial e um balanço sem o plano referencial. Imprimir eles e verificar conta por contas, tá? Não tem outra maneira, se fosse só, que nem no meu caso era somente o caixa, é mais fácil. Mas se não, teria que analisar conta por conta. Após feito isso, eu posso então gerar, a princípio tá ok, eu vou gerar minha ICF. Eu vou lá em relatórios, informativos, SPED ICF. Tá? Clico no botão outros dados. Tá? Vamos aguardar ele abrir. Ele é um pouco mais demorado, tá, pessoal? Porque o sistema, de um ano para o outro, ele vai verificar as tuas contas contábeis, porque tem alguns campos que tu informa as contas para ele pegar os saldos, né? Então, ele vai olhar tudo que tu tem do ano passado, que dê para aproveitar no próximo ano, que é as contas para tu poder importar os saldos. Então, ele demora um pouquinho mais, tá? E, claro, depende da máquina, como é que tá.
Vamos aguardar.